Boa noite a todas, então, né? Boa noite. Agora o boa noite oficial, né? Bom, então nós estamos em 21, contando comigo, para estar fazendo essa mentoria aí. A energia já foi ativada. Se estiver fazendo um barulhinho aí, dá uma desligadinha no microfone aí, porque eu acho que tem alguém que está com o microfone ligado fazendo barulho. Isso, agora acho que está jóia. Então, como eu estava falando para vocês, a energia da mentoria já foi ativada aquela hora que eu fiz a ativação através da mesa radiônica e deixei ali, tá? Porque essa energia vai ser trabalhada durante 6 dias seguidos, onde depois eu vou estar passando uma meditação para vocês fazerem durante esses 6 dias seguidos, que ajuda a potencializar os processos de cura, tá? A última foi bem forte, o pessoal gostou bastante, teve umas curas fantásticas, e quando eu falo cura, não é só cura de nós, são curas energéticas tanto de nós quanto do nosso o campo energético familiar, tá? Porque ela trabalha em todo o processo aí de liberação do nosso código genético, do nosso DNA. Então, na última, às vezes o marido sentiu, os namorados sentiram, os filhos, então foi bem interessante, foi uma cura assim bem espalhada aí para o campo familiar, tá? Então é a terceira mentoria que eu estou fazendo. A cada 52 dias da contagem sagrada de tempo maia, eu realizo essa mentoria no final, no último dia da contagem de 52 dias, que é o fechamento do castelo, esse é o castelo vermelho. São 5 castelos, tá? 5 vezes 52, que vão dar 260 dias, que é o período de uma gestação. Então, nós temos 260 dias para parir os nossos sonhos, as nossas ideias, tá? E eu achei tão fantástico, gente, eu quero até compartilhar com vocês. Aquela pergunta que eu mandei para vocês responderem, tem algumas que ficaram, tipo assim, eu percebo o seguinte, a nossa cabeça ela tá tão bagunçada que até para gente, às vezes, focar em algo que é importante para gente, tipo assim, às vezes aparece tanta prioridade, às vezes aparece tanta coisa que eu não sei o que eu coloco em primeiro lugar. E eu achei interessante, porque assim, é uma coisa simples, né? Eu falei, ainda alguém me perguntou, nossa, mas é uma pergunta só? Eu falei, é uma pergunta só, é muito importante a gente deixar registrado, porque nós vamos acompanhar aí durante, a cada 52 dias aí, como que vai ficar esse processo aí da realização, do trazer para a concretude esse sonho, essa ideia de vocês. Então é importante a gente deixar registrado. Porque esse castelo, ele abre a energia com a energia do iniciar, porque assim, eu tenho sonho, eu tenho uma ideia, mas esse sonho, essa ideia, eu preciso iniciar ele. E eu inicio ele quando a gente fez aquilo lá, coloca no papel. Legal. Agora eu já tenho ideia o que eu quero, o que eu quero realizar. O segundo castelo que vai entrar, a partir de amanhã, é o planejamento. São 52 dias para a gente planejar para que esse sonho nosso possa se concretizar. No terceiro castelo é ação, é colocar a mão na massa. O quarto castelo já é apreciar a beleza da nossa arte que foi materializada. E o quinto castelo é o celebrar essa realização. Você vê que interessante? A cada 52 dias a gente tem a oportunidade de ir lapidando esse sonho, essa ideia, esse desejo, essa vontade que a gente tem de materializar algo, alguma coisa. Muitos aqui, provavelmente, vamos confiar, de que vocês vão conseguir materializar isso em menos de 252 dias, 260 dias. Quanto mais rápido, melhor. O poder de manifestação é de cada um de nós, e só depende de nós esse processo. Então, é bem interessante, né, quando você se conecta com essa energia, que vocês vão perceber uma diferença muito grande na vida de vocês no dia a dia. E agora eu deixo mais uma pergunta aqui para vocês. O que você precisa soltar dentro de você para desapegar? O que você precisa? Tem alguém fazendo barulhinho aí, desliga o microfone.
O que que você precisa soltar, desapegar para realizar esse sonho? E quando eu falo soltar, desapegar, o nosso ego. Tem alguém fazendo barulho aí, pessoal. Tenta desligar o microfone, senão fica difícil ouvir. Isso. Belezita. Como eu estava falando para vocês, quando a gente fala em soltar, em desapegar, o nosso ego, ele é complicadíssimo, porque ele vem com aquela sensação de que eu vou perder algo, eu vou perder alguma coisa. Porque assim, se eu quero realizar algo, se eu quero realizar alguma coisa na minha vida, no meu dia a dia, trazer para a concretude, em muitos momentos, a dificuldade de trazer isso para a concretude, para a realização, pode estar relacionado com um sentimento que nós estamos carregando dentro de nós e que nós estamos com dificuldade de soltar isso. Mas para soltar, é necessário a gente aprender a olhar com amorosidade, entender e compreender, porque somente assim a gente consegue soltar aquela culpa, aquela raiva, aquele ressentimento, aquele rancor, e tanto aquela tristeza, aquela frustração. Quando você entende, compreende, você começa a soltar. Mas para isso você precisa aprender a olhar sem julgamento, olhar com os olhos do amor. Por quê? A partir do momento que a gente libera essa ilusão de que, mas eu vou perder, eu vou estar perdendo, eu não consigo, não dou conta, porque no fundo, o que que a gente segura? A gente segura sentimentos. E aí é que tá. E esses sentimentos, eles judiam muito da gente no dia a dia. Eles ocupam, eles gastam muito a nossa energia, eles drenam a nossa energia vital. E às vezes vem aquela sensação de cansaço, aquele desconforto, aquele mal-estar, e a gente não sabe de onde está vindo aquilo. E é importante a gente entender e compreender em que área da nossa vida que nós estamos perdendo a nossa energia vital, o nosso ki, o nosso ti, o nosso prana. Mas para que a gente possa entender todo esse processo, nós precisamos entender qual que é a ligação que tem entre a energia da criação, também conhecida como energia da sexualidade, e esse fluxo financeiro. Para a gente entender isso, pessoal, é importante a gente entender que o feminino é a fonte do dinheiro. É aquela mina de água, a nascente de um rio. Essa é a energia do feminino. A energia do masculino eu quero aquela água dentro da minha casa. Qual é o serviço, o papel do masculino? O masculino vai lá, vai arrumar o cano, a energia elétrica, ele vai pegar aquela água e encanar ela para trazer dentro da minha torneira. Esse é o trabalho do masculino. O masculino é sempre ação. O masculino é sempre agir. É sempre botar a mão na massa. É sempre fazer a coisa acontecer. E o feminino é o quê? É essa energia do gerar, do gestar, nunca do parir. E nós temos essas duas forças dentro de nós. E lá no passado, onde as sociedades elas eram matrilineares, onde a mulher é que trabalhava toda essa energia do o nome era porque hoje na patrilinear nós carregamos muitos até hoje, agora está mudando as coisas, carregam o nome de seus maridos. Mas lá no passado era o contrário. Os maridos carregavam o nome das mulheres. Os bens materiais era tudo da família, da mulher, da linhagem materna. A gente chama isso de matrilinear, ou sociedade matriarcal, onde o feminino era honrado como o centro da vida, da sabedoria e da abundância. Era uma realidade completamente diferente dessa que a gente conhece. A mulher era tida como guardiã da terra, dos alimentos, dos ciclos, da criação, a fonte de sustento e da prosperidade. E o dinheiro não era poder de dominação, era um fluxo de nutrição, de troca. E a energia feminina, ela sabia muito bem lidar com essa prosperidade, lidar com essa abundância, lidar com essa fartura. Só que chega um determinado momento onde começa a instaurar as sociedades patriarcais,
a gente começa a desconectar-se dessa energia feminina, perdendo essa fonte, se distanciando, se desconectando dessa fonte criadora. E aí nós começamos a entrar numa energia de competição, numa energia de controle. E nos desconectamos dessa sensibilidade, dessa conexão com a terra e da confiança no fluxo da vida. E reconectar-se com esse feminino, que é a fonte do dinheiro, da prosperidade, da criatividade, da abundância, da fartura, é extremamente importante. Para que a gente cesse essa briga, esse duelo entre o masculino e o feminino dentro de nós. Porque nós temos as duas forças. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O que está te impedindo de se sentir digna e merecedora de receber esse fluxo do universo? Porque se nós temos essas duas forças, tanto a força do gerar, quanto a força do parir, tanto a força do feminino que gera, e a força do masculino que pare, que bota para fora, que coloca a mão na massa, em que momento que eu me distanciei dessa energia dentro de mim? Porque se o masculino é essa fonte, é essa nascente de água cristalina, o masculino administra esse dinheiro. Qual seria o papel, então, desse masculino, essa força masculina? Organizar, estruturar e fazer a coisa acontecer. Porque essa energia que impulsiona, porque é a energia do agir, da coragem, do transformar as ideias em realidade, do gerir os recursos com clareza, responsabilizando e responsabilidade propriamente dito, do planejar e do tomar decisões. Pois o masculino é quem sustenta essa energia da materialização, da concretude. É essa força masculina dentro de nós que ela sabe o momento certo de poupar, de planejar, de administrar, de definir metas e traçar caminhos. Sem ele, a abundância gerada pelo feminino é aquela famosa história: o dinheiro entra por uma mão e sai pela outra. A gente não consegue poupar, a gente não consegue se organizar. A gente sempre está devendo, a gente sempre está pendurado no cartão de crédito, a gente sempre está cheio de dívidas e a gente não consegue lidar com essas forças dentro de nós. Mas quando nós acessamos essa força e trazemos ordem a esse caos interno e transformamos os nossos sonhos, os nossos objetivos em projetos e conquistas, significa que nós conseguimos lidar melhor com esse masculino dentro de nós. Porque o masculino saudável é ação com consciência, é foco, é propósito. Agora, mais uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Em que momento da vida de vocês sentem que essa energia ela está a dificuldade de poupar, de economizar, e já pararam para pensar o porquê que isso acabou acontecendo? Em que momento que isso começou a dar problema, a ser pesado? E é uma coisa que não é de agora, uma coisa que a gente já traz lá de trás. Do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó, dos nossos bisavós, tataravós, e sabe lá Deus quantas gerações lá atrás, que já vem passando por esse conflito, que já vem com essa energia do masculino bloqueada, impedindo esse fluxo do dinheiro. Por quê? A energia do dinheiro é a energia da manifestação, da criação, da criatividade. A energia que eu utilizo para ganhar dinheiro, para correr atrás de clientes, para ter clientes, a energia que eu utilizo para fazer uma atividade física, para fazer um almoço, para estudar, para ler, para ter um bebê, para praticar sexo, é a mesma energia. É a energia da criação. Então, em que momento que essa energia ela foi bloqueada no nosso código genético? E aí, se a gente for parar para observar ao longo da história da humanidade, as sociedades matrilineares, que era de linhagem de herança feminina, ela foi passando para a linhagem masculina, para as heranças masculinas, aonde o homem começou a ditar as regras, o homem começou a ter todo esse controle. O controle foi indo para a mão dos homens, só que foi um processo que não foi leve. Não foi um passar de bastão com suavidade, com leveza, com equilíbrio, com harmonia. Não, foi um processo de muitos anos que nós temos registrado dentro do nosso código genético,
marcado por violência, por imposição, por repressão, ocasionando um desequilíbrio profundo nesse nosso campo energético coletivo que nós vemos aí hoje em dia. É dívida para um lado, é dívida para o outro, é a gente não conseguir descansar, a gente não conseguir relaxar o tempo todo estando preocupada, nervosa, e as coisas simplesmente não fluem, as coisas simplesmente não acontecem. Por quê? Justamente em prol de dominar, controlar, reprimir, e vai trancando esse fluxo energético natural da energia da prosperidade e da abundância. Porque o masculino, quando desconectado da sua verdadeira essência, provê com presença, com sabedoria e justiça, mas quando ele está desconectado, ele não consegue prover. E aí vem o bloqueio desse fluxo financeiro, dessa energia que movimenta, que traz confiança, que traz colaboração. Porque o masculino, ele sustenta, ele dá suporte, e o feminino cria. E o fluxo financeiro se restabelece quando essas duas energias falam a mesma língua. E a gente tem a oportunidade de curar essas feridas deixadas com relação a essa ruptura histórica que aconteceu. Mas o masculino, ele precisa se reconectar com essa verdadeira função dele, que é de guardião do tempo, do templo da vida, que é proteger, que é administrar, que é aquele administrar sem oprimir, que é liderar sem esmagar o outro, que é sustentar, dar suporte sem sufocar. E é o que é uma coisa que a gente acaba não vendo hoje em dia, né? A gente acaba vendo uma sociedade aí totalmente reprimida, presa em padrões, dificuldade de soltar as emoções, desse DNA primitivo, de tantas lutas, batalhas, guerras, dificuldade de soltar esses padrões com competitividade, ciúmes, inveja, comparação, e foi moldando e foi passando de uma geração para outra. Onde essa sensibilidade do feminino ancestral, a gente acabou perdendo ela. E acabamos sobrevivendo em estado de alerta, de defesa e de escassez. O tempo todo a gente está. Preciso trabalhar, preciso correr atrás disso, preciso correr atrás daquilo, preciso pagar as contas, preciso pagar boleto, vou contando moedinha e vai, porque a gente entra nessa luta, nessa competição para ser visto e cheio de armadura, cheio de amarras. E a gente acaba se desconectando desse fluxo da abundância e da cooperação. E a cura, ela começa quando reconhecemos que já não existe mais luta para viver. Que a gente pode escrever uma história completamente diferente. E quando a gente tem essa dificuldade de se permitir entender que nós não estamos aqui mais apenas para sobreviver, mas sim para viver. Mas enquanto a gente não entende isso, o corpo nosso ele sofre muito. A gente tem bloqueios de respiração, esses efeitos vão repercutir na fala, nas emoções. O corpo, ele aprendeu a se calar para sobreviver. A respiração ficou curta, igual a respiração do coelhinho, aquela respiração rapidinha, e aí gera ansiedade. E isso, a gente vai aprendendo todos esses sentimentos dentro do nosso peito. E a falta de não respirar corretamente, de não se permitir expressar o que você sente, o que você pensa, o que você acha, a gente vai repreendendo tudo isso no nosso corpo, gerando ansiedade, apatia e raiva contida. E a gente não consegue se expressar, a gente não consegue botar para fora, a gente não consegue resgatar a respiração, o nosso direito de existir com presença, com verdade, com autenticidade, e resgatar quem realmente nós somos. E isso vai acarretando o quê? Irritação, dificuldade de respirar e relaxar. O controlar, o produzir, o competir, o corpo vai sentindo tudo isso em constante estado de tensão. E a respiração, nossa, que deveria nutrir o nosso corpo, acalmar a nossa mente, ela se torna rasa. E a gente vai se inundando nessa irritação,
na frustração e deixamos de ser autênticos. A gente vai se distanciando cada vez mais da nossa essência. E o nosso sistema nervoso, que sempre está em estado de alerta, só vai piorando a cada dia mais. E é aquele detalhe, né, pessoal? O humano virou ferramenta de lucro. Tempo é dinheiro. Respirar profundamente e relaxar torna-se um ato subversivo. A irritação é crônica. E o tempo todo eu tenho que dar conta, eu me sinto culpada se eu parar, eu me sinto culpada se eu relaxar. O medo de ser inútil, de não ser bom o suficiente, a gente acaba se distanciando de virtudes como amor, respeito, perdão e compaixão. Então são coisas profundas aí da nossa alma. Agora eu vou dar uma paradinha aqui, que eu gostaria de perguntar para vocês, conversar um pouquinho com vocês aí. Eu gostaria que quem se sentir à vontade, caso não se sentir, porque eu sei que tem algumas que são mais vergonhosas e está tudo certo, não tem nada de errado, mas quem quiser compartilhar, eu gostaria que falasse o nome, a cidade, né, e qual é a profissão, e como que enxerga esse cenário dentro do ambiente familiar, se recebe ajuda do companheiro, do parceiro, ou não recebe, ou se dentro da casa da família, às vezes não tem o parceiro, o companheiro agora, mas lá quando era papai e mamãe, como que era esse cenário financeiro? Quem que regia a orquestra, a mãe ou o pai? O dinheiro, a administração desse dinheiro ficava mais a caráter da mãe ou mais a caráter do pai? Quem que se habilita? Marineide, você já está aí? Quer comentar alguma coisa? Pode ser, peraí, deixa eu ver como é que eu falo. Você está me ouvindo? Eu tô, só abaixa um pouquinho que está bem altinho. Deixa eu ver onde é que eu abaixo. Sou muito burra nesse negócio, não. Vê se melhorou. Você deu uma Eu melhoradinha. baixei o som do telefone, é isso? É, Tá bom agora? Ou está muito alto aí? deu uma melhoradinha. Quer que abaixe mais? Baixa mais um pouquinho. Vê agora. Agora melhorou. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Meu nome é Marineide Kazeker. Eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, atualmente, né? E eu sou aposentada, eu sou arquiteta aposentada, Uhum, e atualmente eu não tenho não faço nenhum trabalho remunerado, tá? uhum, uhum, É só a minha aposentadoria, mais nada, né? uhum. E que não dá, tá? Que é aquilo que você está falando, não dá, não tem como, né? Sim, é uma luta, é a selva. Porque você tenta fazer o dinheiro render um mês, não rende, não dá, né? Sim, Então você acaba se endividando, pegando empréstimo, não sei o quê, simplesmente para pagar as contas, sim. entendeu? Uhum. O que mais que você queria que falasse? É como que era esse cenário antes de você se aposentar, ou se você estava casada ou não, ou família, os pais, como que quem regia a orquestra no dinheiro, no administrar? Era a mãe ou o pai? No final do meu casamento, eu sou divorciada já desde 2000, Uhum. mas no final do meu casamento já era eu que sustentava a família, entendeu? Então esse peso ele vem de muito tempo, É. né? Uhum. Uhum. Na época dos meus pais, o meu pai trabalhava, a minha mãe também, né? Uhum. Mas quem sabia administrar era a minha mãe. O meu pai, ele era um amor de pessoa, mas ele não sabia administrar dinheiro. Nunca soube, né? Estava com o Ele masculino era da... bloqueado. Oi? Ele estava com o masculino bloqueado.
Então era assim, para ele era muito fácil, ele pegava o dinheiro, dava na mão dela, Sim. e ela se virava para fazer as coisas todas, e ela era boa administradora, ela sabia guardar, ela Não, sabia fazer as coisas, né? Que tem é uma mulher que é coisa que fera. eu nunca soube, É, entendeu? olha Eu só. nunca soube. Mas ela era boa, a minha mãe foi embora com 92 anos, Uhum. e assim, ela sabia como conseguir fazer aquele dinheiro render para ela poder ter tudo que ela queria, Que fantástico. entendeu? Essa energia do Ela masculino mesmo. realmente era fantástica. Sim. Mas eu não consegui nunca fazer esse tipo de coisa. Então, Sim. assim, não é que eu ganhasse mal, não, eu ganhava bem, Uhum. mas eu nunca soube guardar. É a destreza, Nunca né? soube. Oi? Uhum. É a destreza, né, de aprender a administrar, né, é ativar a energia do masculino para fazer para reger essa orquestra. Entendeu? Então, é assim, eu Uhum. ganhava bem, gastava, não faltava nada, conseguia Uhum. manter a família toda, eu tenho 2 filhos, né? Conseguia manter a casa toda, marido, 2 filhos, tudo, Uhum. mas guardar dinheiro eu nunca consegui guardar, Uhum. Sempre foi entendeu? Então complicado. hoje é assim, eu não sei se hoje eu não consigo porque não dá, ou é um processo que já vem é muito antigo. É um processo no DNA primitivo que vem muito antigo, mas que dá para desbloquear, viu? Amém. Amém. Dá sim, para fazer esse dinheirinho render. É Deus isso, quiser. é isso aí. Então, joia. Gratidão aí. Quem mais aí quer compartilhar com a gente aí? Posso falar? Sim. Sou Elisângela, sou professora de educação infantil. Agora estou com os bebezinhos. E é, na minha infância, meu pai e minha mãe é que cuidavam da casa, né? Minha Sim. mãe sempre cuidou do lar. Sim. Ela e cuidava do dinheiro do meu pai. Às vezes ele pedia para pagar uma coisa, para comprar outra, né? Ela sempre fazendo as coisas é, em cima do pedido, né? Porque os dois se conciliavam muito bem nisso aí. Ai, que bom. Aí eu cresci, tenho 2 irmãos e uma irmã. Uhum. Vendo o meu pai. Meu pai se conversava assim com bastante facilidade com eles, né? Com os Uhum. meus irmãos. E eu, tá boa, não tava nem aí. Daí eu me casei, Uhum. e eu e meu marido não se juntam. Ele ganha o salário dele, hã? E eu ganho o meu. Uhum. A casa, para cuidar da casa, é mais ou menos o meu. O dele é mais para. Ele paga água e luz. E às vezes ele compra assim algumas frutas, alguma coisa, sabe? Mas ele não é muito de ajudar. Você percebe que E você não encontra eu, uma harmonia nesse sentido, né? é, Uhum. É aquela então, falta desse companheirismo, desse equilíbrio interno, né? eu acho que falta, acho que é isso aí mesmo que É, falta. é. Porque daí eu fico sobrecarregada. Sim. Eu É. nunca tenho dinheiro para guardar, não sobra nada para mim Uhum. e daí o final do mês acaba muito rápido. Sim. Aí é muito difícil, né? Agora, quando começou isso daí, eu acho que já é de infância isso. É, é, Já veio lá de trás, né? já. Uhum. Uhum. Porque mesmo com os meus irmãos, eu, os dois se dão muito bem, Uhum. cada um para um lado, né? E foram vivendo a vida deles e Uhum. guardam dinheiro, tudo, sabe? E eu Uhum. não consigo, Sim. não consigo.
sabe? Para mim, Sim. eu nunca guardei. E vocês Nunca percebem guardei que, o bem. sim, e vocês percebem que incrível, porque dentro da mesma família, tem uns que conseguem e tem outros que não conseguem. E o que significa isso? Foram criados da mesma forma, foram educados da mesma forma, mas aquele que não consegue, ele está com a energia da sexualidade bloqueada, a energia da criação bloqueada. Em algum momento, essa energia ela foi castrada. E se ela foi castrada em algum momento, é onde vai refletir justamente nisso daí. A gente não consegue sair desse looping. E a impressão é que dá é que mês que vem eu consigo, mês que vem eu consigo, mês que vem eu consigo, só no mês que vem. Hoje eu não consigo. Sim. E é sempre essa luta, né? Uhum. É bem isso É mesmo. sempre do mesmo jeito. E É, assim, tá passando os dias, eu olho para trás, eu não consegui nada, sim. não consegui guardar dinheiro nenhum. Uhum. E Uhum. a gente se cobra muito, né? Uhum. Eu, principalmente, né? Sim, sim. Não sei os outros, mas É. eu me cobro muito. Uhum. Eu imagino. Pois é, mas Eu acho. vamos desbloquear isso daí, né? Ver onde que tá essa Vamos, encrenca, né? vamos. Uhum. Então, joia. Mais alguém quer compartilhar aí conosco? Bom, se ninguém mais quer compartilhar conosco, eu quero neste instante que todas fechem os seus olhos, faça uma respiração profunda, inspire profundamente, retém esse ar. 1, 2, 3, 4. Exala suavemente, retendo sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira profundamente. 1, 2, 3, 4. Exala suavemente. E agora eu quero que você faça um escaneamento corporal de teu corpo. E perceba, quando a gente fala sobre dinheiro, sobre essa energia da matéria, da materialização, da concretude, que não tem como a gente se movimentar na terceira dimensão sem aprender a lidar com essa energia, sem aprender a lidar com essa força. Onde você sente em teu corpo que há um bloqueio? Observe, com sutileza. Se você percebe se é um peso na cabeça, se é os braços que ficam pesados, se é o peito que fica apertado, se é o quadril que enrijece ou se são as pernas que ficam pesadas, doloridas. Apenas observe. Pescoço. Pescoço, né? Pois é. Mais alguém quer comentar? Em qual parte está sentindo essa Eu senti tensão? o peito e o ouvido direito. O peito e o ouvido, né? Uhum. E embaixo também, assim, no abdômen, sabe? Sim, Tipo na bexiga, assim. sim, sim. São tudo regiões de medo, Cris, porque ouvido é medo, e peito apertado é tristeza, e bexiga ali é medo também. Você vê como o corpo As da gente, pernas. as pernas, né? Pernas já é medo de futuro. Sei que o nosso corpo fala, é a gente que está muito desconectado do nosso corpo, a gente não se permite sentir ele. Pescoço, Vera. Pescoço, Peito né? também. É isso aí, ó. Respiração Peito. presa. Uhum. Mais alguém quer comentar onde sente essa tensão, esse bloqueio? O peito. O peito, né? Uhum. Uhum. Peito apertado. É a tristeza, a frustração. Uhum. Pois é. E é importante a gente aprender a conversar com o nosso corpo. Aprender a entender ele, como que ele funciona. Como que a nossa mente conversa com as nossas emoções.
o raciocinar, em muitos momentos, o que acontece? Quando a gente acaba não priorizando esse contato interno conosco mesmo, esse buscar esse conhecimento, esse buscar esse autoconhecimento, esse buscar conhecer o nosso corpo, para que a gente possa conversar com ele, para que a gente possa entender como que ele funciona. Porque ele sempre dá muitas mensagens, ele sempre fala muito com a gente. E em muitos momentos a gente acaba não conseguindo ouvir ele, por quê? Porque primeiro a gente se distanciou demais de nós mesmos. Segundo, foi muito tempo negado o conhecimento para nós. O pensar, o refletir, o raciocinar, para que a gente pudesse desenvolver a razão e a lógica para conduzir as nossas emoções, para que a gente pudesse desenvolver essa inteligência emocional. E como a gente se distanciou demais desse processo, e até hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de utilizar a razão e a lógica para conduzir essas emoções, acaba gerando esses bloqueios no nosso corpo. Porque antigamente chegou um determinado momento aí, hoje nós estamos tendo uma liberdade maior de buscar o autoconhecimento, mas lá no passado, raciocinar virou luxo, sentir virou fraqueza e vulnerabilidade. Chorar, então, quem chorava era fraco, e a lógica foi separada do coração. Quantos pais não olhavam principalmente para os seus filhos, para os meninos? Chorar é coisa de fraco, não posso chorar, tem que ser forte. E a gente foi se distanciando de resgatar esse pensamento crítico, do questionar com coragem, da coragem para perguntar, para entender, para compreender, para fazer escolhas, para equilibrar a nossa mente e as nossas emoções. E a gente acabou assumindo muitas responsabilidades. E hoje, quando a gente enxerga esse feminino nosso aí, com todo esse peso nos ombros, com todo esse excesso de responsabilidade aí, vem um peso muito grande. E esse peso, em muitos momentos, acaba trazendo muitos problemas. Problemas de saúde, problemas de relacionamentos, problemas financeiros, dívidas. Por quê? Foi passando, como eu falei para vocês, de uma geração para outra, ensinando apenas o sobreviver e não o que é viver. Assumindo responsabilidades pessoal muito grande, uma carga muito grande, e quando deixamos de culpar o passado e escolhemos agir com consciência e soltar isso daí, porque a gente não precisa mais carregar essa mala pesada. Nós temos a alternativa de escrever uma história diferente, e sair desse papel, liberar esse peso, liberar essas couraças que tanto nos aprisionam, e escrever daqui por diante uma história diferente. E essa nova era que nós estamos entrando, ela nos convida justamente a usar a razão e a lógica para conduzir as emoções. Aprender a respirar antes de reagir, quando surge uma emoção intensa, em vez de agir no impulso, para a gente liberar essas couraças do nosso corpo. Então agora, de agora em diante, quando você sentir esse peso em seu corpo, pare alguns instantes, respire profundo e pergunte a si mesmo: o que eu estou sentindo? De onde vem isso? Qual é a resposta mais sábia agora para resolver isso de forma fácil e leve? Para que a gente possa encontrar essa harmonia entre mente e coração. Agora, eu quero que vocês fechem os olhos mais um pouquinho e vamos fazer mais uma prática. Inspire profundamente. Exale suavemente, sentindo esses bloqueios aí no teu corpo. Eu quero que você volte e pergunte a si mesmo. Volte ao momento de uma escolha financeira feita por impulso, que tenha acontecido na tua vida, ou que aconteceu lá no passado. O que você sentiu, o que você pensou e como você faria hoje? Vai inspirando e expirando e veja se vem a resposta.
Porque em muitos momentos nós agimos por impulso, por carência afetiva, por falta de amor, carinho, afeto, por falta de nutrição. E quando essa nutrição falta, a gente acaba agindo de forma impulsiva. A gente acaba entrando em determinados vícios que afetam muito a nossa vida, o nosso dia a dia. Agora pode abrir os olhos, e se alguém quiser comentar o que veio de pensamento, e se você faria diferente hoje, eu deixo aberto. Se por acaso alguém quiser comentar com a gente. Alguém quer comentar? Posso falar de novo? Claro, pode sim. Eu voltei atrás um tempo em que eu trabalhava no salão de cabeleireiro, né? Sim. E eu trabalhava lá no salão e eu não tinha responsabilidade nenhuma. A única responsabilidade que eu tinha de pagar aquilo que o meu pai comprou para mim. A cadeira, espelho, essas coisas assim do salão, sabe? Coisas grandes. Outras coisas eu comprava assim, aleatoriamente. E me deu um aperto no coração que eu senti que eu não podia fazer isso. Espera só um pouquinho, eu vou estar falando aqui com a mulher, tá? Eu não tinha responsabilidade nenhuma. E agora eu vejo que o que foi que eu fiz? A besteira que eu fiz deu um ardor, assim, sabe? No peito parece que eu estava faltando juízo para mim, Sim. sabe? A impressão que me deu. E é importante vir essas memórias, por quê? Porque ali tem uma energia da criação, uma energia da sexualidade, uma energia vital, um ki, um ti, um prana preso. E talvez essa energia presa é que afeta hoje a nossa realidade. Então, por isso que é muito importante a gente entender, compreender e acolher essa versão de nós. Porque quando a gente é jovem, às vezes a gente mete os pés pelas mãos mesmo. A gente não tem essa experiência, a gente não tem essa maturidade, essa cabeça que nós temos hoje. Mas o mais importante é entender. Nossa, por que aconteceu isso? O que eu pensava naquela época? O que era importante para mim? O que era... como eu enxergava o mundo lá e como eu enxergo hoje. E acolher essa parte de você. Porque é muito importante para soltar essa energia. Porque ela está aprendendo em alguma área. Aí, nessa área que está aprendendo, é onde afeta, às vezes, a sua vida, o seu dia a dia. Mas alguém quer comentar? Vera. Oi. Oi, eu acho que o meu é de tudo isso que a gente está pensando, que você está falando aí, desde o começo eu tenho pensado assim. Desde quando eu era pequena, lá que eu morava com meu pai, com a minha mãe, então Sim. eu sempre escutava assim: o dinheiro é pouco, a coisa é escassa, é difícil, é complicado, tem que guardar, tem que fazer assim, nunca tem dinheiro. Ah, sei lá, eu vou dar um exemplo: você queria um chocolate, não pode porque não tem dinheiro. E isso, eu vivi com o meu ex-marido isso, Sim. né? Ouvi muito isso, e até hoje eu escuto, queira ou não, da pessoa que está comigo. Sim. Então, eu tenho pavor, isso dói aos meus ouvidos quando eu escuto isso. Eu não tenho uma palavra para definir o sentimento que eu tenho em relação a isso. Essa ferida da alma, né? É uma coisa assim, e eu sei, é claro, que tinha algumas coisas que eu concordo que não dava, mas hoje eu vejo que não era assim. Sim. Era simplesmente para falar, tipo assim, não dá, nunca podia nada. Nunca podia nada.
E, na verdade, pode-se muitas coisas. Uhum. Imagino. E é o trauma da infância. É a dor da alma que ficou. Do Porque, ambiente onde você foi criada. Do ambiente onde sim, você estava inserida. então, hoje eu me pego, assim, muitas vezes fazendo o quê? Não, eu vejo as coisas, né? Uhum. Digamos assim, eu vejo as coisas, eu vejo tudo ali, e eu acho que daí eu não mereço. Por quê? Porque a primeira coisa que vem na cabeça, não tem dinheiro, Sim. não tem dinheiro. E eu sei que Uhum. tem. Uhum. Então, é mecanicamente isso. Uhum. Não é mecanicamente, é o trauma ali que tem. É o trauma. É bem isso mesmo. É a ferida. Mas dá para liberar isso. Com certeza. Com certeza, com certeza. Mais alguém quer comentar? Se mais ninguém vai comentar, vamos dar continuidade, porque nós vamos fazer uma prática para liberar isso daí. Para liberar essas roupagens rudes que foi incutido na nossa cabeça, que nós não podemos viver, mas somente sobreviver a esse sistema rígido e opressor, que fez nós vestirmos máscaras e nos afastou da nossa verdadeira essência. E perdemos o contato com virtudes como paciência, como discernimento, como sabedoria, diminuindo a nossa energia vital, o nosso tônus vital, essa energia da criação, da sexualidade. E acabamos tendo que o quê? Vestir essas máscaras e nos encorajar de um ego forte, protegendo dessa forma, mas também nos isolando. E é necessário a gente resgatar essas virtudes e esse nosso tônus vital aí. E como que a gente faz isso? Voltando para dentro de nós, restabelecendo o nosso tônus vital. Silenciar o excesso de estímulos, reduzir o barulho externo e interno, desligar um pouco os celulares, as redes de internet, evitar ambientes caóticos e parar de alimentar-se de informações que geram ansiedade, comparação, competição. Criar um espaço para nós de pausa no dia, nem que se for 1 minuto, já é suficiente. O importante é começar e fazer essas reflexões. Ouvir o nosso corpo e começar a desenvolver uma rotina de prática de escuta interna, igual nós fizemos aqui agora. Onde você sente em teu corpo quando você pensa em dinheiro? Onde você sente que está bloqueado? Pois o corpo está gritando. E o que a mente insiste é ignorar o tempo inteiro. E quando você escuta teu corpo, você se cura. E quando você se cura, você começa a cessar essa guerra interna entre o masculino e o feminino. Quando nós começamos a ter consciência de que existe uma guerra dentro de nós, como diz um professor meu, siriguete dentro de nós, o masculino e o feminino o tempo todo brigando com relação a massacre, dor, violência, é um passo essencial para a nossa cura. Porque quando essas duas forças elas estão em conflito dentro de nós, daí nós enxergamos todo esse desequilíbrio que nós estamos vendo aí na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Em muitos momentos controlamos demais, sentimos demais, agimos com rigidez e perdemos o nosso foco, o nosso tônus vital. E esse caos interno se reflete nos relacionamentos, marcados por disputa, por cobrança e por submissão. Mas quando compreendemos que esse masculino pode proteger sem oprimir, sentir sem se perder, nasce a parceria. E é importante a gente encontrar essa parceria interna dentro de nós. Agora eu quero dar mais uma prática aqui para vocês, que é o canto do coração. É o momento que nós temos para liberar isso daí que vocês sentiram. Esse peso no pescoço, esse aperto no peito, a bexiga que ficou ali dolorida, às vezes com vontade de fazer xixi, a dor nas pernas e tudo mais. E nós vamos fazer isso a partir do canto do coração. Eu vou dar o comando
do canto do coração para a gente fazer. Vocês vão fechar os olhos e eu quero que cada um de vocês escolha uma letra. Seja o A, o E, o I, o O ou o U. E vocês vão cantar, tá? Se quiser deixar o microfone fechado, não tem problema, e vocês vão cantar, 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 e vai sentir toda aquela angústia, aquela tristeza, aquele aperto saindo de dentro do peito de vocês. Ele tem que partir de dentro para fora. E a gente coloca para fora toda essa dor, todo esse trauma da infância, todo esse ambiente tóxico que a gente viveu desde a nossa infância, de miséria, de pobreza, de escassez, através desse canto que vai sair na voz de vocês. Escolha. Seja o A, seja o E, seja o I, seja o O, seja o U. E vocês vão fazer algumas respirações profundas e vai lá. E... Ou então... Ah... E vai embora. Vamos lá, então? Então, fecha os olhos aí. Faça algumas respirações profundas. Inspira. Retém o ar. 1, 2, 3, 4. Expira. Retém sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. E continue inspirando e expirando profundamente. E se em algum momento você começou com o I, de repente deu vontade de falar o A, de cantar o A ou cantar o U, pode mudar. Não tem problema, tá? A hora que eu sentir que aliviou o campo energético, que aliviou a energia, a gente vai cessar e a gente volta, tá? Então vamos lá. Eu quero que você concentre toda a sua atenção aí no seu coração. Escute o teu coração. E neste momento é o momento de você soltar todos esses traumas, essa dor, essa rigidez, liberando essas couraças, essa roupagem que você carrega dentro de você, mediante ao cenário desse DNA primitivo que nós fomos trazendo de uma geração para outra, que não tinha isso, que não tinha aquilo, que não podia isso, que não podia aquilo. E isso gerou muitas emoções reprimidas dentro de você. Seja a vergonha de pedir, que estava com vontade às vezes de comer um doce, seja a raiva por não ter, seja a culpa por ter pedido e às vezes o pai e a mãe não tinham condições, seja o ressentimento, a mágoa, o rancor, o arrependimento. Não importa que sentimento seja esse, mas bote para fora, a partir de um canto que sairá do teu coração. E pode começar. Continue. Quando sentir que o coração acalmou, serenizou, é sinal que você soltou aquilo que estava te incomodando.
Se por acaso você sentiu que agora aliviou, está mais tranquilo, está mais leve, apenas observe seu corpo. Observe como ele responde. Se agora está mais leve, ou se ainda existe esse aperto. Você pode levar essa prática para o seu dia a dia sempre que você estiver sentindo que esse caminhar está pesado com relação às questões financeiras, bloqueando a sua energia. Se por acaso alguém quiser comentar como está se sentindo, como que foi a experiência, pode ficar à vontade. Posso falar? Pode, com certeza. Foram vindo algumas lembranças, e aquilo que eu falei para você, a minha mãe era excelente, boa administradora, digamos assim, Sim. mas exagerada, Uhum. né? Exagerada, nunca podia nada. Uhum. Ela conseguia, te dar um exemplo, ela conseguia comprar uma casa, entendeu? Economizando, fazendo, mas você, por exemplo, se a gente fosse a qualquer lugar, você não podia fazer nada, comer nada, fazer nada, porque não tinha dinheiro para aquilo. Que ia gastar, Então, né? hein? Porque ia gastar, que tinha que economizar, né? E aí eu acho que o fato de eu não economizar nada tem a ver com isso, Certeza. porque como foi muito, era muito exagerada a coisa, né? Muito rígido, né? Rigidez demais. Sim. Ela fazia milagres, né? Mas a gente não podia nada, entendeu? É porque aí, Então, eu acho que por isso eu nunca consegui guardar nada. isso mesmo. Não, eu tenho dinheiro, é para dar tudo para os meus filhos, é para poder eu poder fazer as coisas, eu poder comer o que eu quiser, poder viajar a hora que eu quiser, mas nunca pensei em guardar, Sim. entendeu? Nada, Uhum. nunca isso passava na minha cabeça, Uhum. exatamente por causa disso. Justamente. É os traumas que a gente carrega na alma da gente.
É um trauma. É muito dolorido isso. E aí é onde acaba despertando nós, porque a energia desequilibra demais e a gente acaba despertando alguns vícios que a gente não consegue mudar, a gente não, tipo assim, aquilo é pesado, é denso, você sente que você sofre, você quer escrever uma história diferente, mas você sente que tem pouca energia para poder agir, para escrever uma história diferente. É, Uhum. foi Mais isso. alguém? Uhum. Perfeito. Obrigada pelo compartilhar. Mais alguém aí quer comentar? Posso de novo? Sim. Então, eu percebi a minha energia canalizava sempre na não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Uhum. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Toda a vida, toda a vida. Hoje mesmo, tá falando, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Você que não faz nada, você que não faz nada, sabe? E foi saindo, sabe? Foi saindo. Pra Sim. mim, daqui do peito, sabe? Parece que foi eliminando, sabe? Foi aliviando. Aliviando de tanta pressão, de tanta Uhum. dizer que não tem dinheiro, que não tem dinheiro. Sim. Perfeito. Muito Eu bom. acho que é por isso mesmo que eu, tudo que eu tenho, eu gasto tudo, né? Uhum. Com certeza. Mais alguém quer comentar? Vera, eu concordo com a Marineide lá, porque eu acho que eu escutei tanto isso, né? Que hoje também. Eu gosto de comer bem. Não é comida cara, mas era coisas que a gente não tinha. Sim. De comer bem, de você sair, de você viajar, de você fazer uma coisa diferente, Sim. sabe? Porque eu vejo assim, muitas pessoas que estão guardando dinheiro, que têm muito dinheiro, que não estão aproveitando. Isso não é gastar, não. Até hoje eu vejo pessoas no meu círculo aqui que, por exemplo, assim, não come uma coisa mais gostosa, uma carne diferente, porque não quer gastar. Digamos assim, vamos comer arroz, feijão e ovo, mas eu tenho que ter 3, 4 casas para receber o aluguel e botar na poupança. Umas coisas assim. Então, Sim. eu acho. Engraçado. E isso me faz mal, porque a pessoa não vive. Não vive, gente, não vive. E por quê? Porque tá com a energia da sexualidade bloqueada, castrada por causa desse monte de não. Você falou isso daí, deixar de comer alguma coisa gostosa, foi engraçado hoje. Eu fui no mercado, aí eu vi lá vários valores de uva, né? E tem uma uva que eu gosto muito, que é aquela, eu gosto sempre das branquinhas, eu não gosto das escuras. E aí tem uma uva lá Eu que o também. nome dela é algodão doce, e ela é muito docinha. E tinha uma outra que o preço estava mais em conta. Eu olhei assim, eu falei, quer saber? Por causa de R$ 1, a gente não vai morrer, não. Vamos comer alguma coisa que realmente vale a pena, que é gostoso. Porque a gente precisa encontrar o bom senso, gente. A gente precisa encontrar o caminho do meio no meio de tudo isso. Porque ser muquirana demais, a gente desequilibra a energia. Mas também, ser mão aberta demais, a gente também desequilibra a energia. Por isso que é importante a gente sempre voltar para dentro de nós e procurar encontrar esse caminho do meio. Porque o nosso caminhar ele vai ficar muito mais leve. E a Ô, gente só Vera, mas pode falar. eu lembrei de uma situação aqui que eu vivi ontem. Eu Ah, fiz um bolo e, assim, é aí que tá a questão. Eu usei leite condensado e creme de leite da Nestlé. Que é o que eu gosto, que o bolo fica mais gostoso, mais saboroso. sim, E daí eu precisava de uma baunilha. Aí eu fui comprar. Aí eu olhei lá, o preço de uma era 6. E a outra que eu gosto para usar era 11. Eu peguei, olhei a de 6, olhei as coisas, aí eu voltei e falei, não, eu já coloquei um leite condensado caro, um creme de leite caro. Então eu vou colocar baunilha cara também para fazer o bolo. E fiz o bolo, ficou maravilhoso. mas Sabe? sempre que a Então, gente come isso. sim, justamente, porque daí eu pensei assim, poxa, mas esse vidrinho de baunilha eu vou fazer várias coisas com ele. Quantos bolos não vai dar para fazer?
Sim, mas você entendeu? Então, é nesses pequenos momentos aí que a gente se pega ainda nisso. Sim, Então, quer gente. dizer, se eu fiz isso, eu fui lá e comprei o mais que para mim eu considero mais gostoso. Sim, Mais gostoso, mais tal. Então, se fosse outras pessoas que estivessem comigo, eu já não poderia comprar. Eu teria que comprar o mais barato, aí o bolo ia ficar ruim. e Não você ia ter o percebeu sabor. como o externo influencia a gente? Sim, porque daí o que que acontece? A pessoa tá de cara feia, a pessoa vai ficar te falando isso pelo menos 3, 4 meses ou pro resto da sua vida. Sim, Então, às vezes você se priva do que você gosta, sim. ou, digamos assim, você come escondido para você não esperar. Para É agradar quem? ridículo. É, daí você come um escondidinho para agradar você e não conta para ninguém que você comeu. Guarda no fundo do Muitas vezes, armário para ninguém comer tudo. muitas vezes Isso mesmo. aconteceu isso também. Muitas vezes eu comprei coisas assim que eu gostava Sim, e eu não falava para ninguém. Comprava um pedaço, sabe? sim. Porque daí só eu que tava comendo, ninguém precisava ficar sabendo. Porque se alguém ficar sabendo, ia ficar falando o resto da vida, né? Então, Sim, na cabeça. Gastou dinheiro à toa com bobeira. Então, você vê, e uhum. é uma coisa assim, quer dizer, a gente está falando de comida, de coisa ali que a gente tem vontade, que a Sim, gente tem vontade de comer, sim, de fazer as sim. coisas e tudo mais, né? Uhum. Mas tem um monte de coisa aí que eu acho que isso aí também vai levando pro resto da Vai, nossa vida. porque É isso é uma roupa, energia. é um sapato, é um remédio, né? É uma casa, uma viagem, essas coisas assim. Energia do prazer, gente, ela não está só na sexualidade. No ato sexual, ela está em tudo. Em tudo. O simples fato de você sentar, às vezes, fazer uma respiração profunda, às vezes aquilo ali é tão prazeroso para você. Contemplar uma flor, aquilo é tão prazeroso. Comer um bolo e fechar o olho e sentir o gosto daquele bolo na boca é tão prazeroso. E isso é liberar essa energia do prazer. Desbloquear esse Com certeza. castramento que a gente sofreu e que nossa ancestralidade sofreu e que vem sofrendo e que a gente está aqui para escrever uma história diferente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ou simplesmente o fato de você sair, de você estar caminhando e você parar e admirar alguma coisa. Não Isso é mesmo, contemplar. Uhum, isso isso, mesmo. não é o fato, digamos assim, você vai caminhar, né? Vamos supor, você sai para caminhar um domingo de manhã, você passa, você olha as vitrines, Sim. você não vai gastar, mas você quer olhar o que que tem, pelo menos para você falar assim, Apreciar, nossa, contemplar. olha, esse sapato aqui é feio, esse eu não Sim, vou usar, mas olha esse, que sim. lindo, sabe? Então, eu acho que isso daí também ajuda muito. Ou o É, fato de você parar, olhar uma flor ali no jardim, né? Você sair, você passar, olhar a casa, sim. ver Uhum, uma fachada, alguma coisa ali que te chama atenção, um animal na rua, sim, os sim. passarinhos. Eu acho que Uhum. isso precisa ser feito. Precisa. Vocês viram que quando eu abri, eu comecei a falar da energia dos castelos, que é o iniciar, que é o que nós estamos fazendo agora, o planejar, que é necessário, que a gente gasta um pouco de energia da mente, o botar a mão na massa, que é fazer o bolo gostoso que você fez, mas também apreciar aquele bolo que saiu do fogo, aquela flor que desabrochou. Faz parte da beleza da obra do Criador. E celebrar esses momentos também. Então, tudo faz parte. E é um processo da natureza. Em muitos momentos a gente para em um processo. Ah, só meter a mão na massa, só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ou então só sonha, 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 não concretiza nada, não realiza nada. Ou então planeja, 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 mas na hora de botar a mão na massa não sai do lugar. Ou então contempla, 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 aí acaba gerando energia da inveja, porque, nossa, o outro consegue, eu não consigo. Então são coisas que a gente. É importante a gente entender que é um ciclo da natureza, é um processo. E a gente tem que começar a observar em qual desses processos que a gente está parado. O qual desses processos que a nossa energia está bloqueada.
Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Despertar de consciência e recuperação dessa energia, pessoal, que é a energia do éter. Nós temos 5 elementos na natureza em nosso corpo. O éter é a quintessência, é o espaço entre uma célula e outra. Tudo que é oco no nosso corpo é composto pelo éter. Os ouvidos possuem éter, a boca tem éter, o estômago tem éter, o intestino tem éter, os ossos do fêmur ali, nosso corpo todo. Sabe quando faz aqueles estralinhos? Croc, croc, você vai trabalhar uma articulação e faz aqueles estralinhos? Aquilo ali é o espaço, aquilo ali é éter dentro do nosso corpo. E a física quântica já comprovou de que nós somos praticamente 99% de energia e 1% de massa. Mas vai chegar um momento que vão comprovar de que nós somos 100% energia. Então, os outros 4 elementos, a terra, o fogo, a água e o ar, saem do éter. E um dia vão retornar para o éter. E esse éter, gente, ele está ficando cada dia mais escasso dentro de nós e na natureza. Um local onde vocês podem encontrar uma concentração grande de éter e é muito gostoso, eu não sei se alguém já teve essa oportunidade de experienciar isso. Sabe quando você chega na beira de um rio, na mina de água, e você sente aquele ar puro entrando pelas narinas? Aquilo ali é éter puro. Ou então quando você vai no alto da montanha e você sente aquele ar puro entrando pelas tuas narinas, aquilo ali é éter. Ele existe na natureza e também existe dentro de nós. E nós também conseguimos produzir esse éter dentro de nós. E como que a gente produz esse éter dentro de nós? Quando a gente se permite se reconectar com o nosso íntimo, com a nossa intimidade. Quando nós começamos a nos enamorar, quando nós começamos a enxergar que dentro de nós existe uma sensação de vazio, de inadequação, e a gente preencher isso daí com amor. Porque em muitos momentos, quando a gente julga, critica, e a gente entra nesse vício aí de que tudo está errado, de que tudo não está correto, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, que eu não posso aquilo outro, como se a gente fosse impuro, indigno diante do Criador, nós diminuímos a quantidade de éter no nosso corpo. Porque nós nos distanciamos da fonte criadora do Criador. E isso pode gerar culpa, vergonha e uma busca incessante por algo que nos complete. Mas não vai completar, porque é uma ilusão achar que isso possa nos completar. E a falta de éter no nosso dia a dia, ela causa muitos distúrbios emocionais e comportamentais, perdendo o sentido e a nossa conexão. Sentimento de vazio, de compulsão, de insensibilidade, de frieza emocional e até traços de psicopatia podem surgir dessa desconexão. E da agora para frente, pessoal, infelizmente a gente vai ver muitos casos de perda de éter. Perdeu o éter, perde o mental. E agora, se a gente for parar para pensar, a notícia que está aí bombando, eu não assisto muito, mas é que eu escutei o marido falando, uma aluna de yoga falando, a minha sobrinha falando, essa da história do tal do bebê reborn, hein? Tem um professor meu, ele já é falecido, da eubiose. Marineide, não sei se você é da eubiose. Sim. O Carvalho. Lá em 2005 eu ouvi ele falar. Ele falava assim, vai chegar um momento onde as pessoas vão começar a perder o mental. Eu nunca mais esqueci daquelas palavras dele. E as pessoas já chegou esse momento. Porque o zum aí que saiu, que diz que a mulher tem um bebê que é parecido com um bebê de verdade e que foi lá no pronto-socorro e todo mundo achou que era criança de verdade, era uma boneca. E depois a outra que deu a fila no supermercado porque estava com o bebê no colo, foi ver, era um boneco de plástico. Gente, isso é perda do éter. Olha onde nós estamos chegando. Quando esse éter fica escasso no nosso corpo, nós perdemos o mental. Perdemos o mental, cada dia mais a gente vai começar a ver essas coisas horrorosas.
esses crimes hediondos, essas coisas que você fala assim, gente, da onde que está vindo isso? O que está acontecendo? É a perda do éter, que está ficando cada dia mais escasso. Porque o éter é que nos dá presença, compaixão, enraizamento, aterramento. Essa sensação de que eu estou aqui na Terra, eu estou presente no momento presente, a minha conexão é o que une o meu corpo ao meu espírito. E quando esse espírito não tem conexão mais com o corpo, infelizmente, a gente começa a ver todos esses tipos de situações, esses crimes, essas coisas que você fala, gente, o que está acontecendo? A galera está fora da casinha. Fora da casinha por quê? Só está o corpo ali, porque o espírito já foi embora. Não deu conta. Por quê? Porque o povo não respira, o povo não tem conexão nenhuma. Às vezes o corpo está apodrecendo e ele não sente. Não sente, simplesmente não sente. E é extremamente importante nós elevarmos a nossa frequência, a nossa conexão com essa quintessência, com o éter. Elevar essa frequência vibracional é o caminho para restabelecer essa conexão com o éter. A sensação Eu ia te perguntar isso. Como que a gente faz para aumentar o éter na nossa vida? Nós vamos mexer nisso daqui a pouco. E a Cleide vai ajudar nós. Cleide é meu marido, que deu o nome dela de Cleide, tá? Vou contar a história da Cleide para vocês, é muito engraçado. Então, a sensação de escassez e ameaça se dissolve quando nos conectamos com essa energia do éter, porque nós reconhecemos que a verdadeira magia já vive em nós. Nós somos a própria magia. Ser um canal de éter é viver em harmonia com o universo, confiar no fluxo da vida e saber que a nossa energia interna é capaz de transformar tudo ao nosso redor. Eu curo o mundo através da minha própria cura. Quando eu me curo, eu levo cura para minha família. Quando a minha família se cura, a minha família leva cura para o mundo. É de dentro para fora. Nunca querendo curar o outro. Ah, eu quero curar meu marido, meu filho, meu isso, meu aquilo. É aqui. De dentro para fora. Nós somos a própria magia. E isso faz parte do processo do quê? Do despertar. Esse processo do despertar que é extremamente importante na nossa vida. E aqui eu deixo para vocês no nosso e-book 7 dicas de como elevar essa frequência do éter, tá? O e-book está disponibilizado para vocês lá no grupo. Respiração consciente, silêncio e meditação eleva o éter. Conexão com a natureza, cuidar da nossa energia emocional, utilizar a razão e a lógica para conduzir as emoções e não tacar fogo no parquinho, tá? Quando vê uma situação de conflito, desenvolve a percepção, dá um passo atrás e olha, o que tudo isso está vindo para me ensinar? O que eu tenho que aprender com tudo isso? Alimentar-se de forma viva e natural, comer comida da feira. Ouvir músicas elevadas, de frequência elevada, ajuda. Tem uma música que de vez em quando meu esposo coloca, eu gosto bastante também, que é aquela 963 Hz, esses dias ele colocou para dormir. E eu vou dar uma dica para vocês aí, antes de vocês dormirem, no finalzinho, eu vou comentar com vocês, antes de vocês dormirem, vocês solicitarem para ir para um lugar muito especial. E nessa noite ele colocou essa frequência, se vocês quiserem fazer a experiência de colocar essa frequência e solicitar para ir para esse local, vem um processo de cura fantástico. Eu tive um sonho tão lúcido que eu falei, gente, parecia que eu estava lá. Tão fantástico que foi. E tudo isso são dicas para aumentar esse éter aí, tá? Intenção de presença. Estar presente no momento presente. Tudo isso ajuda a elevar o éter. Tá? Aumentar essa energia do éter. Deixa eu ver aqui agora. Agora eu quero falar para vocês sobre
a Cleide. Como que nós vamos ativar essa energia aí do coelho? Por quê, gente? O coelho, o que representa? Sabe quais culturas que trabalhavam muito com a energia do coelho? Xamanismo, os maias, a cultura celta. Os maias é minha paixão, né? Porque essa contagem de tempo maia, depois que eu comecei a trabalhar com a energia da contagem de tempo maia, eu percebo assim que parece que a minha mente deu um start. Comecei a enxergar as coisas de outra forma. Então, deixa eu contar a história para vocês do coelho. Tem uma aluna de yoga minha que resolveu dar esse coelho para mim. E esse coelho, quando eu recebi esse coelho, eu achei lindo, lindo. Eu falei, nossa, que coelho bonito. Quem disse que eu consegui usar o coelho, gente? Eu deixei o coelho por um ano dentro do guarda-roupa, escondido. Você acredita que eu tinha medo de usar a energia do coelho? E sabe por quê? O coelho, ele faz com que a gente enxergue as nossas vulnerabilidades. Que nós não somos perfeitos e que nós não estamos aqui para ser perfeitos. Porque o coelho é o símbolo da fertilidade, da renovação e da abundância, da potência criativa. É a conexão com a nossa energia da criação, com o éter. Ele ajuda a nos conectar com essa energia do éter. Capacidade de gerar vida, intuição e sensibilidade, porque o coelho ele tem um olfato aguçado. Ele capta sinais sutis. E para a gente se conectar com essa energia do éter, a gente precisa aprender a conectar, a captar esses sinais sutis que o Criador nos traz todo instante. Todo instante. E se a gente não está atento a esses sinais sutis, a gente não consegue ouvir o Criador em tudo. Dentro de nós e fora de nós. A gente não consegue ouvir a voz do Criador. E o tempo todo ele está conversando com a gente. Por isso que é importante ativar essa energia, para a gente aprender a captar esses sinais sutis. Porque um copo que quebrou, ele tem um significado. Um tropeção que você levou, ele tem um significado. O fato de você ter comprado a baunilha de R$11 e não a de 6, ela tem um significado. E a gente precisa aprender a fazer essas leituras. E quando a gente ativa a energia do arquétipo do coelho, a gente consegue entrar nesse mundo sutil e se conectar com essa energia do éter e captar mais esses sinais. Porque ele nos ensina a usar a vulnerabilidade como bússola e crescimento. Aí o que aconteceu? Deixei o coelho lá dentro do guarda-roupa por um ano, que eu tinha medo de usar, porque não sei, na minha cabeça vinha aquela sensação, porque como eu li um livro do professor Hélio Couto, que falava dos arquétipos positivos e dos arquétipos fortes e arquétipos fracos. E nessa lista dos arquétipos fracos, o coelho estava lá. E aí ele falava assim, que para quem usa a energia do coelho, tipo, usar a energia do coelho vai se tornar presa fácil. Aquilo entrou na minha cabeça, aquilo virou uma crença. Quem disse que eu conseguia usar o coelho, gente? O bicho ficou lá dentro do guarda-roupa. Aí teve um dia que eu não sei o que me deu. Tchum! Eu falei, pois agora eu vou criar coragem, eu vou catar esse coelho, vou colocar em cima da minha mesa de cozinha, e ele vai ficar ali para me olhar para a cara dele todo santo dia. Gente, quanta transformação na minha vida. Não foi só na minha, não, na vida do marido também, viu? Porque o marido sempre foi TDAH, nunca tomou remédio, não aceitava, não queria nem ir no médico, e pensa um caos. Qualquer coisinha se irritava, virava um caos. E aí depois que eu comecei a usar a energia do coelho, e o coelho ali todo dia, e tal, e não é que eu comecei a observar a transformação nele também? Muito louco, gente. Foi no médico, começou a tomar remédio, teve um dia que sentado na mesa, almoçando, eu falei assim, a gente tem que aprender a olhar nossas vulnerabilidades, né? Eu achei que eu era tão forte, mas eu percebo que a gente precisa ter humildade para enxergar as nossas vulnerabilidades. E eu, Cleide, você está dando um bom resultado para mim, viu? Sério, gente. Olha que louco. E hoje, a hora que eu fui fazer a mesa radiônica, eu fui fazer as medições ali e comecei a escrever ali, né? Tudo o que precisava para ativar a energia do nosso grupo.
E aí eu escrevi, ativar a energia dos alunos e da professora também. Aí eu tirei foto, a hora que eu olhei, gente, é incrível como esse negócio de enxergar as nossas vulnerabilidades é ordinário, mas é preciso ser olhado com amor. Falei assim, nossa, mas o que vão falar, né? Meu nome tá ali. Apertei o botãozinho, foda-se, eu também estou em processo de construção e tá tudo certo. Tirei foto e mandei para vocês. Olha a energia do coelho, o que ela faz com a gente. Então, realmente, ela nos convida a expor a verdade com delicadeza e olhar para as nossas fragilidades com amorosidade, com doçura, porque não tem nada de errado, tá tudo certo. Então, uma dica que eu deixo para vocês, durante esses dias que vocês vão fazer a meditação, coloca o coelhinho na capa do celular de vocês, ou se vocês quiserem comprar um coelhinho de pelúcia desse, e deixa ele ali num lugar onde vocês sempre estão vendo, para vocês se familiarizar com a energia dele. E depois eu vou passar o aspecto luz e o aspecto sombra dele, que se vocês perceberem alguma sombra pegando vocês igual me pegou, para vocês não desistirem. Vai em frente, pega firme, não desanima, porque ele faz uma cura fantástica. Ele vira a gente do avesso, mas é para a gente ser uma versão melhor do que essa que nós estamos aqui. Então, E se a gente colocar ele correr no quintal? Eu pensei em comprar um casalzinho de coelho. por que não? Por que não? Sinta seu coração. Vale no celular, vale igual a Cleide aqui, em cima da minha mesa, todo dia olhando para ela. Vale o coelho vivo, tá tudo certo, desde que você se conecte com a energia dele. O elemento éter vai agradecer. Você vai aprender a prestar atenção nos detalhes, mas olhar com amorosidade, sem julgamento. Meu Eu neto, imaginei já os branquinhos correndo aqui no meu quintal. Imagina, que graça. meu neto tem um monte de coelho ali. Eu vou aproveitar os coelhinhos dele. Aí. Porque o Ô, importante é eles... Elisângela, vamos pegar uns fiotinhos lá com a Elisângela, então, e colocar em casa. Não é de verdade, não. É coelhinho de Páscoa mesmo. Ele ganhou Aí, ó, olha lá. Ó, igual a Cleide ali, ó. ele ganhou. E tem 2 coelhinhos ali. E eu vou pegar um deles, ou os dois, um em cada canto, e eu vou encher de coelho. Isso aí. Porque o que Ô, Vera, acontece? pode falar. colocar em qualquer canto da casa, em qualquer lugar. Desde que fique no seu olhar. Você Sim, chega, sim. você olha. Tipo assim, você levanta, você já olha pro coelho. Você tá ali, um exemplo, eu coloquei ali na minha mesa de cozinha, no cantinho ali, que a mesa é grande, eu já chego, já olho ela, né? O importante é sempre estar no seu campo de visão. Não importa se seja na capa do celular, você sempre vai estar olhando ali, ele vai estar ativando, porque trabalhar com a energia de arquétipo é sempre assim, ele tem que estar no teu campo de visão. Entendi. Ele ajuda bastante. Tá? Então, como a gente já sabe, o coelho é um animal sensível, atento, ele vai mostrar as nossas vulnerabilidades, a gente vai ter que aprender a olhar com amor para aumentar esse éter no nosso corpo. Capacidade de perceber o que está errado, o que está em desarmonia dentro de nós. E ao invés de fugir, ele nos convida a olhar com ternura para as nossas fragilidades, acolher as nossas dores com honestidade. Reconhecer essas vulnerabilidades e essa capacidade que tem dentro de nós de gerar ideias, projetos e abrir os nossos caminhos. Porque o coelho é sensível às mudanças e à energia ao nosso redor. A confiar mais no que sentimos, porque ele é um guardião do nosso instinto. E a enfrentar os nossos medos internos e explorar com leveza e curiosidade. Porque o arquétipo do coelho traz mais presença, sensibilidade, escuta interna e coragem amorosa. E é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa para a gente aprender o quê? Praticar a escuta do nosso corpo e da nossa intuição, igual nós fizemos hoje. Quando você pensa em dinheiro, dívida, onde que dói o corpo? O coelho vai nesse sentido. Criar momentos seguros para sentir as nossas emoções. Cultivar a criatividade e os prazeres simples.
e observar seus medos sem fugir deles. Conectar-se à lua e à natureza, à mãe terra. E ele nos ensina também a falar com doçura, inclusive conosco mesmo. Ter um coelho simbólico em casa faz uma diferença gigantesca. Tá? Faz a gente começar a mudar de atitude, gente, porque quando nós ajustamos a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, nós mudamos a qualidade das nossas ações. Isso vai melhorar o quê? Os nossos relacionamentos. Refletir sobre nossas intenções antes de agir. Ajustar o nosso olhar sobre os desafios. Cuidar do nosso mundo interno. E permanecer mais no estado de presença. Antes de terminar a nossa mentoria, eu quero... Vocês vão fazer a prática em casa durante 6 dias, a meditação que eu vou passar para vocês, tá? Nós vamos fazer ela aqui, daqui a pouco. E à noite, durante esses 6 dias que vocês estiverem fazendo a meditação, antes de dormir, eu vou solicitar para vocês, quando vocês forem dormir, antes de pegar no sono, solicitar para vocês irem até o templo de Jade. Jade é uma cidade, é um templo de luz de uma cidade lemuriana, que é um templo de cura, onde os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, os nossos guardiões, eles sabem como conduzir a gente para esse local. E vai ajudar muito nesse processo de cura, de liberação dessa energia. Por quê? Quando que começou esse desequilíbrio do masculino e do feminino na Terra? Quando se deu o confronto entre a terceira raça a habitar o planeta Terra, que era a raça lemuriana, que vinha de uma sociedade matriarcal, onde a mulher era totalmente respeitada, e quando se deu a quarta raça, que é a Atlante, que a Atlante já trabalhava muito esse lado tecnológico. O lemuriano era mais natureza, conexão com a terra, éter, e o Atlante, ele já era mais tecnológico, ele já era mais bélico, e representa o quê? Essas duas forças dentro de nós, o feminino e o masculino. E quando a gente solicita em sonho ser levado para esse templo de Jade, que é uma cidade, a cidade de Telos, esse templo de Jade fica na cidade de Telos, nos intramundos da Terra, em quinta dimensão, eles ajudam nós a liberar essas feridas da alma, essas dores, e a gente dar um passo mais, como se diz, a gente subir uns degraus com mais rapidez nesse processo do despertar de consciência e de liberação, para que a gente possa lidar melhor com essa energia da sexualidade, do dinheiro, dos bens materiais, e os relacionamentos também, tanto com a nossa família, com os nossos filhos, com os esposos, esposas e tudo mais. Tá? Então é uma dica que eu deixo aí para vocês. E vamos então fazer a nossa meditaçãozinha agora, a última aí, e depois eu quero que vocês deixem um oizinho de como que vocês se sentiram, o que vocês acharam aí depois que nós terminarmos a meditação. Vamos lá então? Vamos acender a vela. Deixa eu acender a vela aqui. Peraí, velho. Já que a vela representa o despertar de consciência, deixa a bichinha acesa aqui. A água já está ali. Se ninguém tiver vela aí, não tem problema, tá tudo certo. Se quiser fazer a meditação sem ter a vela, também tá tudo certo, sem problema, tá? O importante é relaxar, fechar os olhos, fazer o processo de meditação aí para a gente se conectar aí com essa quinta essência, com a conexão com a fonte. Pronto aí? Podemos começar então? Pronto. Então fecha os olhos, traga a sua atenção aí para o seu coração, relaxa bem os teus ombros, nesse estado de presença aí que você se encontra.
sentindo o teu corpo, apenas observando ele a princípio. A vela, ela nos ajuda a trabalhar essa conexão aí com a luz pura, que é o fogo, né? Sempre esteve dentro de nós. E a água, ela simbolicamente, ela ajuda no processo de limpeza, de purificação, de restauração. O fogo para expandir a nossa consciência. De olhos fechados, inspira, retém o ar, 1, 2, 3, 4. Expire, retém sem ar, 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, 3, 4. Expire e continue inspirando e expirando profundamente. E agora você vai levar a sua atenção lá para o chakra básico, na base da sua coluna, onde a boca desse chakra é no meio das duas pernas. Ali existe um ponto entre o cóccix e a genital. Nossa! E aquele ponto ali, naquela região, quando a gente trabalha contrações, ele ajuda a ativar essa energia que foi bloqueada dentro de nós, porque o chakra básico é que lida com essa energia da terra, que lida com essa energia da matéria, com o discernimento, com o ancoramento, com a estrutura, com a base, com o equilíbrio, com a cura desse masculino. Porque não é o feminino que está doente. O nosso masculino que se encontra doente e debilitado. E nós precisamos aprender a olhar para esse masculino com amorosidade. Concentrando toda a sua atenção ali na base da sua coluna, então. E nós vamos fazer 3 ciclos de 9 contrações. Tá? Inspira. Contrai aquela região dos esfíncteres ali, como se estivesse segurando o xixi. Retém o ar. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. Retém sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. Sente a energia subindo até o umbigo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. Serenize a respiração e observe como vai gerando uma energia quentinha ali nessa região, onde você sente o assoalho pélvico sendo fortalecido, mas também você sente essa energia no seu umbigo. O assoalho pélvico te dá o suporte, a base, a sustentação, o ancoramento, o enraizamento. E o umbigo, essa energia do umbigo, que ativa o seu poder pessoal,
o seu poder de criar, o poder de usar a tua energia para manifestar o que você quer. E vamos para mais um ciclo. Continua focando a sua atenção ali na região do assoalho pélvico. Inspira contraindo, subindo a energia até o umbigo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. Sereniza a sua respiração. Sente teu corpo. Sente o assoalho pélvico. Sente o umbigo. Isso ajuda você a resgatar o seu poder pessoal, a sua força, a sua energia que foi castrada, bloqueada. E agora vamos para o último ciclo de 9 contrações. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. 1, 2, 3, 4. Inspira contraindo. 1, 2, 3, 4. Expira relaxando. Serenize a sua respiração. Completamos 3 ciclos. Imagine ao teu redor o teu campo áurico expandido, limpando todo o seu interior. Como se neste instante você estivesse respirando pura luz. Sentindo essa energia que é tua, a energia do teu campo áurico. Neste instante, observe se existe algo que você sente que ainda está
com dificuldade de soltar. Porque você fez uma manifestação, um sonho. Quando você escreveu naquele formulário. O que você quer realizar, o que você quer concretizar. Agora eu te pergunto, se você realizar esse seu sonho, como as coisas podem caminhar daqui por diante? E o que faz com que esse sonho ainda não tenha sido concretizado? O que você sente que está te impedindo? Olhe para essa vulnerabilidade e solte ela. Mas para soltar você precisa entender, compreender. E você pode. E você é capaz. E quando a gente solta, o nosso caminhar fica mais leve. A nossa vida fica mais colorida. Aquele peso que nós carregávamos em nossos ombros, a gente vai soltando, liberando. E tudo fica mais leve. Agora de pouquinho, venha voltando, abrindo e fechando os dedos dos pés, os dedos das mãos, abrindo os nossos olhos e venha retornando. E aí, me conte como foi, o que vocês sentiram. Vera, para mim foi assim muito bom, né? Eu senti a energia, senti a liberação, e quando você pediu se tinha mais alguma coisa para liberar, eu senti que não tinha mais nada. Uma paz, Perfeito? uma tranquilidade, assim, muito boa, excelente, muito grande. E a Uhum. energia muito boa também, muito quente. Ali, né, naquela região do baixo ventre, né, do Sim, períneo ali, né? Uhum. da hora que você pediu também para ver a energia do nosso lado, que estava circulando ali para mim, estava uma energia assim totalmente Uhum. clara do meu lado, do meu protegendo, no meu corpo inteirinho estava numa energia bem clara. Sim. Esse é o nosso campo áurico. Isso é É muito isso, estava importante. bem claro assim, bem, eu senti bastante. Uhum. Mais alguém quer compartilhar? Só gratidão. Bom. Eu senti muito calor, assim, muito calor no abdômen. Isso mesmo. E é um calor que sobe debaixo do períneo até chegar no umbigo ali. Até Você no sente umbigo, aquela força. exatamente. Uhum. E é essa força que a gente precisa. Essa é a força do masculino que a gente precisa ativar, mas é o masculino equilibrado. Não aquele masculino despirocado. É um masculino que eu tenho força, mas eu respeito, eu não reprimo. Eu simplesmente sou o que sou. Eu senti também essa força ali no baixo ventre ali, sabe? Uhum. Tava quente, sim. Sim, isso mesmo. É essa energia que a gente Eu precisa para coloquei a realizar os... mão, Uhum. eu coloquei a mão e falei, nossa, ali tá. Falei, da onde que é esse calorão? É a nossa força, é o nosso poder de criação, é dali que brota. Uhum. E é isso aí. Então agora vocês vão fazer aí os próximos 6 dias, tá? A gente vai conversando nesse intervalo, para me ver como que vocês estão se sentindo. Vai ativando a energia do coelho aí, tá? E a gente marca o nosso próximo encontro aí depois dos 6 dias, para ver como que foram os feedbacks, as curas. E ó, observa o entorno: filho, marido, namorado, pessoas muito próximas, porque a mudança ela vem, tá? E abra os ouvidos, ativa a energia dos ouvidos do coelho,
para vocês enxergarem essas mudanças, porque a mudança ela não acontece só em vocês, ela acontece aos arredores também. Bom, então aqui, Olha a coelhinha que eu achei. Ai, que fofa! Olha só. O meu filho mais velho me deu há pelo menos uns 20 anos. Nossa, E, Show. e aí eu estou aqui fazendo e estou olhando ele ali dentro da estante. Eu falei assim: olha, tá ali Pronto aí, ó. uma coelhinha. Eu tenho 2 aqui que tá dentro do guarda-roupa, tá? Eu vou tirar de dentro do guarda-roupa e vou colocar aqui. Pode tirar, pode botar em cima da mesa. Vou colocar bem na minha sala. Escuta, o que que é pra gente fazer com a vela? É pra deixar ela queimando? Não, a vela vocês podem apagar ela, eu ia falar desligar ela, apagar ela, e todo dia que vocês forem fazer a meditação, vocês acendam ela. E a Tá. água? E a água, se vocês quiserem beber ela, pode beber. Pode beber? E pode toda sim. vez que a gente fizer a meditação, faz com a vela e a água daí. A vela e a água, isso mesmo. Ah, E tá. quem não quiser fazer ou não der para fazer, ou não quiser fazer com a vela, não tem problema. Se quiser colocar água ali, joia. Se não quiser também colocar água, tá tudo certo. O importante é fazer, tá? Para sentir essa energia movimentando aquela região ali. Porque fisicamente vai fortalecer toda essa região do assoalho pélvico, isso é muito bom. E energeticamente falando, a gente está movimentando essa energia do éter, tá? Que bom. Dia 22 é uma quinta-feira, às 20 horas, porque vocês já terminaram os 6 dias, e aí a gente volta a conversar para trocar ideia, os feedbacks, pode ser? Pode. Pode. Pra mim Pode. Pode. Perfeito, então. Agora deixa eu aproveitar e tirar uma fotinha aqui, né? Porque nós não Ô, tiramos nenhuma Vera, fotinha. Pode falar. Vera, tem um horário específico para fazer a meditação ou pode fazer quando for conveniente, que dá tempo? Pode fazer alguma coisa conforme for, pode fazer conforme for conveniente. O importante é fazer, mesmo que não dê para fazer às vezes naquele horário marcado. Mas para Tá. título de curiosidade, horários abertos para fazer meditação às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde. Se vocês conseguirem fazer em um desses 3 horários, joia. Se não E der, às 3 da manhã para quem está na menopausa e não dorme. eu No gostei caso, dessa. eu. Eu gostei dessa. Todas nós. No caso, eu. Mas o quê, né? É. É nós na fita. Não. Ah, eu. Ai, ai. Deixa eu tirar aqui duas fotinhas aqui, porque... Vamos ver. Agora aqui da outra turminha aqui. E depois eu junto. O pessoal que tá aí escondidinho, quer ligar a câmera para aparecer na fotinha? Tem um Ô, monte de gente Vera, escondidinho. depois Vera. manda no grupo para gente Mando. publicar nos stories. Mando. Vamos esperar aqui, vamos ver se mais alguém vai mostrar a carinha aí para nós fazer a fotinha. Você vai gravar a meditação pra gente daí? Já está gravado, já vou mandar para vocês. Ah, Simone, então tá. que show! Quem mais aí? Para mim tirar a fotinha. Só tá aparecendo os nominhos aqui. Mais ninguém? Então, vou tirar mais uma aqui. Ah, aí. Vamos ver aqui. Aqui mais uma. Vamos ver aqui. Aê! Mais alguém quer comentar alguma coisa? Gostaram? O que vocês acharam? gostamos? Eu gostei. Eu também gostei. adorei. Eu É isso adorei também. Muito Gostei bom. muito. É isso aí. Vera, na última meditação, eu senti pegando a minha perna direita. Mas você sentiu a energia subindo? Não, apertando a perna, puxando para Apertando, baixo. né? Porque assim, gente, essa energia no nosso corpo, a gente chama ela de energia de Kundalini, que é a energia que a gente recebe da Mãe Terra e ela sobe pelas pernas. Por isso que a gente sente esse calor. E quando essa energia de Kundalini ela começa a movimentar,
Às vezes a gente sente uns apertos. Tem dia que eu falo, gente, pelo amor de Deus, parece que estão amassando, estão passando meus 2 pés no cilindro. É horrível. Por quê? Porque ela está movimentando, ela está trabalhando no nosso corpo. E é importante esse fluxo energético, ele subir e descer, ele fazer todo esse processo da subida e da descida para limpar esses canais, para energizar o nosso corpo e cada dia mais a gente se conectar com essa energia da quinta essência. Beleza? Então, ótimo. Vamos finalizando então. Gratidão a todas que participaram aí e a gente vai se falando. Tá bom? Bom Boa descanso. noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Tchau. Boa Beijo. noite. Boa noite.